Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, dando continuidade à nossa temática, nós estamos falando sobre a importância do professor da sala regular na educação inclusiva. No momento anterior, nós falamos um pouco sobre políticas públicas, gestão escolar, família e professor. Não é? Qual parte cabe a cada um, que precisa do esforço, do engajamento deles, né, de todas essas áreas, para que aconteça de fato a educação inclusiva para as crianças com deficiência. Não é? Então, vimos ali também, veja que está em destaque, a importância do professor. Não é? O professor é o elo principal dessa cadeia, desse processo de inclusão. Hoje vamos falar um pouco sobre a importância, não é, do professor. Não esqueça, o professor tem a participação importante na inclusão. É você, professor da sala regular, que vai fazer a coisa acontecer. Não esqueça jamais, certo? Bom, o professor, ao receber esse estudante lá no início do ano, percebe que tem um aluno com deficiência, com alguma deficiência, não é? O que é que ele vai fazer a partir dali? Então, é preciso que o professor flexibilize a sua ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento. Ele sabe que eu tenho um estudante, início do ano recebi um estudante com deficiência. O que é que eu tenho que fazer? Então, primeiro eu sei que eu vou ter que organizar, flexibilizar o meu planejamento, não é? Independente da área que eu vou ensinar, do conteúdo que eu vou ensinar, é importante que haja essa flexibilização no conteúdo. Bom, também é importante, é mais um passo que o professor deve fazer, avaliar continuamente a eficácia do processo educativo. Então, você sabe, professor, que você vai ter que mexer no seu planejamento, não é? Apareceu ali um estudante com uma deficiência, com uma dificuldade, uma habilidade diferente, então eu sei que meu planejamento ele vai precisar ser mexido. Mas também é importante que eu faça sempre essa avaliação. Então, essa avaliação do meu processo de ensino, do seu processo de ensino, tem que ser constante. Também é importante atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. E está aí as necessidades, não é? O parecer, o que o professor tem que perceber no estudante, as necessidades desse estudante. Então, flexibilizar a ação, avaliar continuamente e atuar em equipe. Quem seria essa equipe? O professor na escola não está só, não é? O professor ele tem vários profissionais que estão ali para dar esse suporte, para dar esse apoio, até para troca. Se você nunca teve um estudante com deficiência e esse ano aconteceu de receber, então troque com alguém, busque um apoio, não é? Seja com outro professor que já tenha tido essa experiência, seja com o professor do AEE, ele está ali, uma parceria, um parceiro do professor da sala regular para fazer a coisa acontecer, a inclusão acontecer, tirar todas as dúvidas, professor, suas dúvidas podem ser tiradas pelo professor do AEE. Não é? Então, é importante que haja essa parceria com a coordenação, com a gestão da escola. Não é? Se acontecer algum entrave arquitetônico, então o professor procura a gestão escolar. Será uma cadeira adaptada, uma mesa adaptada, será alguma escada que está dificultando, algum acessório dentro da escola, dentro da sua sala de aula, algum material que precise. Então, reportar a gestão escolar para que eles consigam fazer essa adaptação necessária, seja arquitetonicamente, seja na questão de material. Bom, é importante também, não é, a participação do professor no sentido da valorização das diferenças. O professor vai, a princípio, olhar, fazer uma avaliação para a sua prática. Então, depois de fazer essa avaliação da sua prática, não é? Percebendo o que vai ter que ser mudado,
no seu planejamento, essa avaliação, sua própria avaliação, como é que vai ser. O professor agora vai olhar para esse estudante, valorizando as diferenças. Então, ao organizar o seu planejamento, agora vamos organizar a sala e o estudante. Esse estudante que não precisa que a sua deficiência, a sua dificuldade, ela seja evidenciada. Afinal de contas, as pessoas percebem. Mas é preciso que seja valorizada a diferença. Todos os estudantes são diferentes, não é? Então, numa conversa já com os estudantes, com os alunos, colocar que todos somos diferentes, não é? E que essa diferença é normal, é natural, não é? Cada um tem o seu, e aí fazer esse assunto ser o mais leve possível, o mais tranquilo, para que os estudantes conheçam ele e esse aluno também conheça os demais estudantes. Também o professor deve valorizar as potencialidades desse estudante, não é? Eles têm diferença, todos temos, não é? Principalmente as dificuldades, a gente percebe mais rápido ou dá mais ênfase, né? O professor dá mais ênfase à dificuldade. E por que não olhar para as potencialidades? O que é que aquele estudante gosta? Não é? O que é que ele prefere trabalhar? Será que ele prefere um desenho, jogos? Ele prefere trabalhar sozinho? Ele gosta de trabalhar em grupo? Então, essas potencialidades devem ser verificadas, avaliadas pelo professor e fazer uso das potencialidades do estudante. Bom, mais um momento do professor, atividades que favoreçam o desenvolvimento. Como eu coloquei anteriormente, ao perceber, não é, qual a potencialidade daquele estudante, o professor aproveita aquilo para fazer uso, não é, dela, para que esse estudante ele alcance os seus objetivos utilizando aquelas potencialidades. Mais um momento. Atividades colaborativas. Eu vou passar logo em seguida e aí a gente já vê o próximo também. Personalizar o ensino. Então, atividades colaborativas. Aquele estudante, ele trabalha melhor em grupo, ele está sozinho, mas por uma opção ou porque ele se sente excluído, ele tem vergonha de se socializar. Então, é importante que o professor, você professor, faça essa socialização com os estudantes. Não é? Colocar os estudantes para trabalhar em equipe, em grupo, estimular essa socialização, certo? E também colocar a personalização, não é, do ensino, que foi o que a gente falou quando o professor vai fazer o seu planejamento. Então, personalizar aquele assunto da sua disciplina, professor, para aquele estudante. Bom, então essas partes, não é? Essa é a participação mais prática, olhando para o aluno, que o professor deve fazer. Valorizar as diferenças, não é? Para todos da sala, a valorização das potencialidades, atividades que favoreçam o desenvolvimento, atividades colaborativas com todos da sala e a personalização do ensino para aquele estudante. É importante que, ao falar, ao repassar essas informações, ao dar a sua aula, o professor tem que estar atento se aquele estudante está acompanhando, ele tem esse vocabulário, ele consegue acompanhar esse vocabulário. Se ele não consegue, vamos precisar adaptar esse vocabulário para que ele acompanhe também. Bom, falei anteriormente e volto a repetir o trabalho em parceria. E aqui a gente está falando da parceria do professor da sala regular com o professor da sala do AEE. Esses dois profissionais na escola são peças-chaves para essa inclusão, para esse aprendizado, para essa aprendizagem desse estudante. Não, o estudante com deficiência, ele não é aluno do AEE, ele é aluno da escola e principalmente do professor da sala regular. O AEE está ali para dar o apoio,
o suporte, não é? A ajuda que o professor da sala de aula precisa. Então, você, professor, procure o profissional do AEE, pergunte como ele está trabalhando, como você pode trabalhar, se você nunca teve essa experiência de trabalhar com uma pessoa, uma criança com deficiência, ou se já, mas foi uma outra deficiência, e essa você ainda não teve, não é? Essa experiência. Então, é o professor do AEE que vai lhe dar esse suporte. O professor da sala regular tem que andar junto com o professor do AEE. Essa parceria tem e deve acontecer. Bom, no nosso próximo momento, nós vamos sair da ideia e vamos à prática. Falamos até agora sobre como o professor se planejar ao receber esse estudante, qual é o comportamento que o professor deve ter na parte escrita, no seu comportamento, no seu planejamento, na sua organização. Então, a gente vai sair da parte da ideia e vai para a parte prática. Como isso acontece, como isso deve acontecer, como você, professor, vai fazer isso acontecer, sair do papel e colocar todas essas ideias na prática. Então, eu espero você no nosso próximo momento. Até lá!